Olá, como vão vocês? Eu me chamo Luiz Felipe, sou o criador do perfil literário Via Láctea Literária no Instagram. Eu recomendo que vocês sigam, por favor, curtam, comentem, compartilhem, divulguem nos seus stories se vocês puderem também. E eu venho aqui para nós conversarmos um pouco sobre esse livro que eu digo que eu não considero somente um livro. É muito mais do que um livro, é uma obra de arte, é uma obra maravilhosa que tem o título de Os Miseráveis, que é que, como eu digo, nem vou utilizar esse termo livro porque pra mim é muito mais do que um livro. E eu advirto a vocês antes que esse vídeo vai ficar um pouco longo porque eu tenho muita coisa pra falar sobre o livro Os Miseráveis. Esse livro, eu vou até parar de utilizar esse termo livro. Ele é maravilhoso. E eu vou explicar resumidamente a história central por qual se passa o livro. Eu não vou aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e também senão vai ser spoiler. E caso vocês queiram ler esse livro, que eu recomendo demais, eu acho que é um dos livros que as pessoas deveriam ter nas suas listas de prioridades para ler. E na maioria das vezes vão se tornar um favorito ou um dos favoritos. E a primeira história, praticamente a história é voltada em Jean Valjean. Não só Jean Valjean, tem muitos outros personagens, como tem Eponine, a Zelma, que são as filhas dos Thénardier, tem Marius, o Senhor Myriel, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, e muitos outros. Esse livro ele é dividido em 5 partes, que é a primeira é Fantine, a segunda é Cosette, a terceira é o Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis. A quarta parte é Marius. E não, eu errei, desculpem. A terceira parte é Marius e a quarta é o Idílio da Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis. E eu espero que eu esteja pronunciando o nome da rua corretamente. E o quinto que é Mário. O quinto que é Jean Valjean. Desculpem. O quinto que é Jean Valjean. E há muitas dúvidas se há realmente um personagem principal nessa obra. Eu acredito, e muitas pessoas também acreditam, que um dos personagens principais é o Jean Valjean. Eu não considero que ele seja o personagem principal, mas que ele é um dos personagens principais. E essa história, ela se passa dessa forma que eu vou dizer. Jean Valjean, ele era podador e morava com sua irmã e os seus 6 sobrinhos, que eram filhos da sua irmã. Ao total eram 8 pessoas na casa, e era lógico que a França, não há há evidências que esse livro ele não se passa em meio à Revolução Francesa e nem antes da Revolução Francesa. Então, para mim, esse livro ele se passa após a Revolução Francesa e após tudo que a Revolução Francesa trouxe de bom e de ruim para a França. O que ocorre, esse livro ele foi publicado em maio de 1862, mas antes disso, o autor Victor Hugo, que já se tornou um dos meus autores favoritos, eu quero ler outras obras dele, ele vinha estudando essa obra, ele vinha procurando referências, ele vinha estudando tudo como ele iria fazer essa maravilha aqui, que é Os Miseráveis, de uma forma totalmente espetacular, como é esse livro. E voltando à história de Jean Valjean, que eu ia falar, o seu salário de podador, que ele era podador de árvores, não estava sendo suficiente para suprir as necessidades da casa, que era onde ele morava com sua irmã e seus sobrinhos. Então ele resolve assaltar uma padaria.
assaltar de certa forma, né? Ele acaba quebrando a vidraça da padaria, e que era gradeada, e pega um pão. Ele só teve tempo de pegar um pão porque ele somente um, porque o dono da padaria, ele ouviu o barulho. Ele ouviu esse barulho estranho, ele foi ver o que era e conseguiu alcançar Jean Valjean, e tinha um guarda, ele viu uma mão, quer dizer, na verdade ele viu uma mão na vitrine pegando o pão, e ele foi atrás desse homem, conseguiu alcançá-lo, e outro guarda, um guarda da França, ele, que era um policial, na verdade, ele consegue alcançar Jean Valjean, e Jean Valjean é condenado a 5 anos de prisão. Ele é condenado a 5 anos de prisão nas galés, que era um local onde eram colocados, onde iam os forçados. Os forçados era essa designação para eles, que eram homens que eram submetidos a trabalhos forçados e exaustivos, com correntes nos seus pés, e às vezes até 2 correntes, como aconteceu com Jean Valjean quando ele tentou fugir. Depois que ele foi preso, não se soube o que ocorreu com os sobrinhos dele e com a irmã. E com a irmã dele, e ele acaba sendo preso. Depois ele tem a primeira tentativa de fuga com os camaradas dele, e ele é submetido a mais 3 anos de prisão, totalizando 8 anos. Depois, se eu não me engano, ele tenta fugir. Ele tenta mais uma fuga, mais uma evasão, e é condenado a mais 6 anos, que, se eu não me engano, eu não sou muito bom dessas coisas, mas totaliza... Eu acho que é totalizando 13 anos. Mas ao final de tudo, totalizam 19 anos. Ele ficou 19 anos preso. Ele foi preso em 1795 e foi liberto em 1815. E depois ele não encontrou mais os seus sobrinhos e sua irmã. E tudo isso, ele ficou preso 19 anos só porque ele assaltou. Só porque ele assaltou não. A forma que a França ela estava no momento, tão devastada, e com tudo que estava acontecendo, ele ganhando tão pouco, que, se eu não me engano, eram 18... Eu me esqueci agora o termo, mas... a França, ela estava vivendo esse momento que eles não tinham modo de subsistência, ainda mais uma casa com 8 pessoas, e só porque ele foi pegar, eu não vou nem dizer esse termo, roubar, mas era uma necessidade de subsistência, que esse padre ele poderia muito bem abrir mão, e para alimentar os seus sobrinhos, para eles não passarem fome, e acabou acontecendo o que aconteceu. E depois disso surge o senhor Myriel, que é o bispo, que é uma pessoa maravilhosa, como eu havia dito antes, que eu admiro muito, que tem essa cena que é muito conhecida, que quando ele dá os 2 castiçais de prata para Jean Valjean, né, que é os 2 castiçais de prata e a prataria também, que ele havia roubado, na verdade, quando ele se hospedou na casa do bispo. Só que o bispo disse que ele não havia roubado quando os guardas chegam, e disse que ele havia dado, mas eu não vou aprofundar muito na história, porque senão acho que vai ser muito spoiler. Mas eu digo que é um livro que me emocionou muito. Eu não vou dizer que eu chorei, porque é raro eu chorar com livro, com filme, com esse tipo de coisa, mas me emocionou muito. Eu tinha uma relação muito emotiva com esse livro, principalmente na cena, no fim, né, do ciclo de vida de Fantine. Eu fiquei muito triste pelo que aconteceu com ela. E também fiquei muito triste numa cena que há entre Eponine, que é uma das filhas dos Thénardier, que eu os detesto, particularmente eu detesto o senhor e a senhora Thénardier, não as filhas, mas o senhor e a senhora Thénardier, eu detesto eles por tudo que eles fizeram com Cosette. Eu tenho totalmente antipatia por esses personagens. É um dos personagens que eu não gosto, mas um dos que eu mais gosto é Jean Valjean, que às vezes
irritava também um pouco, mas o Senhor Miriel e muitos outros personagens que são maravilhosos e muito bem trabalhados nesse livro. Então, outra cena que me emocionou muito foi a cena entre Eponine e Marius, uma cena entre eles dois na barricada, né, que era uma espécie de proteção que eles faziam para se defender dos inimigos em meio à guerra. E duas batalhas que são muito trabalhadas em Os Miseráveis é a Batalha de Waterloo e os Moutis de Junho, que havia nesse período da França, no século XVIII. Então ele é bem trabalhado e não há uma pessoa melhor do que um autor francês como Victor Hugo, que vivia na França, que viu aquilo tudo e que viu aquilo tudo, que vivenciou aquilo tudo para escrever um livro que tivesse tudo isso. Então, há muitas citações nesse livro de filósofos, de Descartes, que, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Nossa, aluno de ensino médio esquecendo essas coisas. E muitos outros filósofos que são citados nesse livro. Então, esse livro é um romance, assim, ficcional, mas que ainda se faz muito real e se faz muito presente com o passar dos séculos. É uma coisa que eu acho muito importante frisar aqui, é isso. Que esse livro, ele nos ensina isso. Que apesar dele ser um livro publicado no século XVIII, e nós estarmos no século XXI, em 2020 já, ele pode passar, sei lá, 2025, 2030, nós podemos perceber nesse livro que há características desse livro que não mudam, que infelizmente, né, com tudo que acontece, não mudam com o decorrer das décadas, como a desigualdade social, o preconceito, a aversão, a maldade, as pessoas que têm um caráter inescrupuloso em relação ao próximo. Então, esse livro, eles não fazem ter isso. Então, e ele faz, outra coisa também que eu acho muito importante desse livro é que ele nos faz ter esse misto de emoções. Esse misto de emoções é maravilhoso porque nós sentimos raiva, sentimos ódio, nós sentimos admiração por alguns personagens, sentimos amor. Então, ele é um livro que ele nos mostra tudo isso. Então, todas essas características emotivas, elas se encontram perfeitamente nesse livro. E outra coisa que eu quero falar para vocês é que uma coisa que eu também reparei nesse livro é que ele... É porque eu não sei explicar tão bem isso que eu vou dizer, mas eu acho que vocês vão entender. Que esse livro, ele retrata, por exemplo, uma batalha e tudo que aquela batalha ocorreu naquele local da França, seja na Rua Plumet, seja em outro lugar, de bom e de ruim, e o que ocasionou de bom e ruim na vida das pessoas, desses miseráveis, que são dois miseráveis. Para mim, são dois tipos de miseráveis nesse livro, que é o miserável, que é aquela pessoa que está naquele estado de subsistência, de miséria total, e aquela pessoa miserável que não é empática, como era um Thénardier. Então, aquelas pessoas que viviam de dar golpes, aquelas pessoas golpistas, aquelas pessoas trapaceiras, aquelas pessoas que não tinham um mínimo de empatia pelo próximo, pela situação que o próximo estava vivenciando naquele momento. Então, eu acho esse livro um livro importante para a humanidade, principalmente no período atual que vivemos. Então, eu considero esse livro um livro, assim, muito mais do que um livro. Então, eu considero muito importante. E também esse livro não é lógico, ele é um livro mais dramático, ele é um drama mesmo. Até as músicas que eu já ouvi de alguns musicais, de filmes, são mais dramáticas. E eu vou assistir o filme, sim. Eu estou doido para assistir o filme. Eu quero assistir as duas versões. A versão de 2012 e a versão de 2018, que ganhou o Oscar com a atriz, que ela foi premiada ao Oscar. E eu acho que vai ser
muito mais importante e vai ser interessante também assistir o filme e lembrar tudo que foi colocado no livro, ou seja, fortalecer mais ainda a lembrança sobre essa obra maravilhosa. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei a palavra maravilhosa, fantástico nesse vídeo, mas eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Esse livro, ele nos mostra tudo de bom e de ruim que há na existência humana, e há uma citação de Victor Hugo aqui na parte final do livro, que eu acho que praticamente na parte final do livro, que eu acho muito importante, e eu vou ler para vocês, que ela diz assim: enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Victor Hugo. Então, simplesmente sensato, porque isso aqui é totalmente necessário, e eu vou ler a mesma citação, só que completa dele, e que diz assim: enquanto por efeito de leis e costumes houver proscrição social. Eu já havia dito isso no IGTV, mas eu vou dizer aqui também que essa proscrição social eu entendi, e eu fico muito feliz por... Eu tô me emocionando falando desse livro, que é a proscrição social. Nesse livro ela é colocada de uma forma perfeita, porque essa proscrição social, ela se dá devido ao fato pelo fato daquele país estar devastado, não totalmente, mas em parte onde viviam aquelas pessoas miseráveis mesmo, onde não tinham nem meios de subsistência. A proscrição social, ela é colocada como a mulher que foi obrigada a se prostituir, e isso está nessa citação também, mas me veio à mente que a mulher que foi obrigada a se prostituir para ter meios de existir, ou seja, para obrigar a existência humana, sendo que o alimento, a água é algo que a pessoa ela tem, como por assim dizer, ela tem que ter de uma forma ou de outra. Então isso é uma necessidade humana, e a mulher é obrigada a se prostituir para ter esse meio de subsistir. A criança é obrigada a se manter em ignorância por não ter educação, de qualidade naquele local. O homem ele é obrigado a assaltar, ele é obrigado a furtar para existir, para sobreviver em meio a tudo aquilo. Então eu vou continuar lendo. E eu parei na proscrição social, que diz: forçando a existência, como eu havia dito, em plena civilização, de verdadeiros infernos, e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Esse livro, ele jamais será inútil. Pode passar quantos anos forem. Esse vídeo já vai ultrapassar os 18 minutos, então eu quero dizer para vocês que eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. E outra coisa também que é importante, que eu gostaria de frisar, é que muitos autores, como aqui diz também, muitos autores como, se eu não me engano, José de Alencar e outros autores brasileiros, eles se inspiraram alguns autores brasileiros, eles eram... Sim, José de Alencar. Eles eram leitores ávidos das obras europeias, principalmente de Victor Hugo, e eles se inspiraram para escrever suas obras nas obras escritas por Victor Hugo, e eu considero isso uma coisa muito importante. E esse livro, ele nos ensina muito sobre empatia, sobre tudo, e eu acho que ele nos acende muito como ser humano, pelo menos me acendeu muito como ser humano, a perceber as coisas com outros olhos. Ele é um livro que eu considero um livro um pouco forte.
É muita coisa ruim que ocorre nesse livro, mas é um livro, assim, excepcional.